né? Então, estamos aqui, né? Atendendo a esse honroso pedido, a esse convite, né, da Coordenadoria de Formação Docente e Educação à Distância, né, o nosso SED, faz parte aí da Secretaria da Educação do Governo do Estado, e com muita satisfação a gente está aqui para colaborar com vocês. Sou professor de Biologia, né, do ensino médio da Rede Pública Estadual de Ensino, atualmente lotado, né, no SEJ Professor Luiz Bezerra, na cidade de Crateús, certo? Estamos falando aqui diretamente dos sertões de Crateús. E o nosso tema é a Covid-19 e o Enem, tá certo? Sou o professor Manuelzito Ximenes e é um grande prazer aí estar com vocês nesse momento. Então, pessoal, gostaria de iniciar, né, falando de algo aqui bem óbvio, que pode até ser que não seja tão óbvio. Essa palavra, essa expressão Covid. Né? Às vezes eu vejo algumas pessoas, e até eu mesmo, falando o Covid, né? Mas, na verdade, esse termo Covid, né, é formado aí por uma abreviatura, né, de coronavírus, né, e o D, né, o CO, corona, o VI vem de vírus, na verdade, e o D de disease, né, doença. Então, o nome da doença é a Covid, né, e estão chamando de a Covid-19 por conta, né, desse processo todo ter se iniciado aí no final do ano de 2019. Né, tá aqui um pouquinho aqui a carinha, né, desse vírus, tá certo? E vamos em frente, feitas essas considerações iniciais. Então, assim, é claro que o Enem não vai cobrar em profundidade, né, vocês dominarem aí o conhecimento, todas as informações que estamos tendo e que teremos sobre, né, esse vírus que a gente pode considerar como um vírus emergente, que está trazendo uma doença emergente, a gente vai já falar sobre isso. É claro que o Enem não vai cobrar em um nível técnico, acadêmico, né, que os profissionais que estão à frente aí da pesquisa, né, no contexto da medicina, na área da saúde, eles precisam se apropriar e saber, tá certo? Mas entendam que esse assunto, esse tema vírus, possivelmente ele vai aparecer no Enem vinculado a esse contexto que nós estamos vivendo. E aí eu até tentei montar o Covid aqui para vocês. Acredito que vai ajudar aí na compreensão. Né? A Covid causada é uma doença, né, uma infecção viral, e aí todo vírus, inclusive o vírus que causa a Covid, né, ele não tem uma constituição diferente dos demais. Então, por exemplo, vamos imaginar, né, isso daqui, ó, essa parte aqui desse reservatóriozinho, dessa caixinha que parece com um prato, tentei fazer aí, isso seria o envoltório proteico do vírus. Né? Todo vírus ele é constituído por um envoltório proteico, inclusive essas proteínas que fazem parte, eu até tentei fazer uma espécie de mosaico, né? Claro que o capsídio, né, de alguns vírus, né, formando aí, digamos, tipo essa caixinha, esse envelope proteico, essa caixinha proteica aí, que faz parte da estrutura dos vírus, que a gente chama de capsídio, ela é formada aí por um grupo de proteínas. Eu até tentei, como eu estava falando, montar como se fosse um mosaico aqui para representar os tipos de proteínas. Mas é claro, pessoal, entendo que isso não é uma réplica real, é fiel ao vírus, tá? Mas para mostrar a vocês que todo vírus, ó, tem um envoltório proteico, que a gente chama de capsídio, tá certo? Dentro desse envelope proteico, nós temos o material genético, tá certo? Que pode ser o DNA ou o RNA, né? Alguém já deve ter ouvido falar que em alguns vírus se encontra DNA e RNA juntos. Na verdade, o vírus ou tem o RNA ou tem o DNA. Porém, pode acontecer, né, que quando os novos vírus são montados, né, vamos supor que seja um vírus de RNA, pode ser que um fragmento de DNA, né, venha junto nesse pacote aí proteico que é o capsídio, e em algum estudo, porventura, alguém pesquisando, estudando os vírus, pode, né, encontrar situações desse tipo, tá bom? Mas até para efeito de provas, entendam que os vírus são portadores de um material genético dentro do seu capsídio, que é esse envelope, né, essa caixinha proteica, né? E no caso, o vírus da COVID, ele é um vírus de RNA, né, de fita simples. Até eu tentei aqui também representar, né, o material genético dele, uma molécula aí de
RNA, e o RNA de fita simples, que diferentemente do DNA, que normalmente a gente conhece, né, pelo modelo de dupla hélice com 2 fitas, o RNA do vírus que causa a COVID, ele é um RNA de fita simples. E aí perceba, fechou o pacote, né, nós temos aí o capsídeo, dentro do capsídeo já viram que está o material genético do vírus, tá certo? E o que é que nós temos mais? Esse vírus, ele é um vírus, ó, até voltar aqui, ele tem uma estruturazinha a mais, que nem todos os vírus possuem. E a turma aí que está ligada nos estudos, vendo um desenho desse, aqui ao redor do capsídeo, já é para se lembrar que seria lembrar da membrana plasmática, né? Ou seja, uma dupla camada aí, né, de fosfolipídios. Enfim, isso é o que a gente chama de envelope viral, tá certo? Que é claro, os vírus acabam ganhando esse presente aí quando sai, né, de uma célula na qual eles foram produzidos, porém, entender que parte, é claro, desse material que vai aparecer por aqui também é sintetizado pelo próprio vírus, certo? Parte é da célula, mas parte também vem do vírus, principalmente as proteínas, né, que podem aparecer aí. E aí eu coloquei aqui uma barra de sabão aí para a gente reforçar, certo? Uma das orientações, e eu acredito que a gente tendo a compreensão científica da coisa, isso até nos facilita agir de uma outra forma. O porquê, né, em relação a essa nossa luta aí, né, para nos prevenirmos e evitarmos nos contaminar por esse vírus, lavarmos a mão com água e sabão. O professor Vinícius até falou na outra aula, a gente aqui está mais para reforçar. Então, veja bem, os sabões, pessoal, os detergentes, eles também possuem uma moléculas de ácidos graxos, que são essas moléculazinhas que formam aqui as perninhas, ó, da molécula de fosfolipídio. Ela tem uma cabecinha, mas ela tem essas perninhas aqui, que é onde a gente encontra ácidos graxos. Esses ácidos graxos nós tanto temos aqui, ó, nessa molécula aqui, que forma o envelope, nas perninhas dela, como também temos no sabão e temos no detergente, certo? E o que é que acontece? Né, trazendo um pouco a química aqui. Na química tem um preceito que se diz que semelhante dissolve semelhante. Então, veja bem, né, o que é que vai acontecer? No sabão, nós também temos moléculas de ácidos graxos, que é um tipo de lipídio, como também tem, né, nessa membrana que forma o envelope viral. Então, temos duas coisas semelhantes. Semelhantes dissolvem semelhantes. E nesse processo, veja o que é que acontece. Quando você junta o sabão, ao lavar as mãos com água, né, você vai fazer com que as moléculas, ó, de ácidos graxos do sabão, estão vendo aqui, ó, cada moléculazinha dessa que tem uma cabecinha e uma perninha, uma molécula de ácido graxo. Essa cauda, ela é apolar, ou seja, então ela foge da água. A cabeça é polar, então a cabeça fica virada para fora, porque aqui é onde vai ficar a água. E nessa brincadeira, o que é que acontece? Essas moléculas de ácido graxo do sabão ou do detergente acabam aprisionando aqui dentro fragmentos dessa membrana. Então, quando você lava as mãos com água e sabão, né, você cria um sistema no qual você vai fazer com que esse envelope proteico do vírus, né, ele seja degradado. E o vírus, né, no caso, vírus envelopados como o vírus da COVID, ele não vai conseguir penetrar nas células hospedeiras, porque ele vai perder esse seu envoltório. Tá certo? Então, veja bem aí a importância, né, da gente estar sempre lavando as mãos nesse contexto com água e sabão. Né? Tanto é que essa estruturazinha aqui, ó, são as chamadas micelas, né? Essas pequenas cápsulazinhas assim, essas pequenas bolhas, digamos assim, onde a gordura fica presa aqui dentro, porque como a gordura ela é apolar, ela fica justamente junto, ó, com as caudinhas dos ácidos graxos, né, presentes no sabão e no detergente, que também é apolar. E aí as cabecinhas ficam viradas para fora, porque aqui vai estar água. Né? E nessa brincadeira aí, né, se a gente tem esse cuidado, a gente acaba mandando embora, certo? Esse envelope viral, né? E assim a gente acaba os projetos, por exemplo, do vírus da COVID, de infectar aí outras células. E esse é um vírus, ó, ele tem talvez umas peçazinhas que são produzidas por ele,
né, são determinadas pelo genoma dele, ele carrega genes, e assim, ele é um vírus especial em relação aos outros, porque os vírus geralmente têm poucos genes, e esse vírus aí, o corona, ele é classificado aí como um dos vírus que tem um genoma até grande, né, para o mundo dos vírus. Então, eles possuem genes, e esses genes são transcritos, na transcrição, né, com o processo depois de tradução, tem a produção das proteínas. E aí, nessa atividade, aí, esses vírus conseguem, né, produzir uma proteína que vai formar suas espículas, né, que vocês podem até ouvir na mídia, na imprensa, aí, o termo spike, né, spike seriam essas espículas desse vírus, no caso do vírus da Covid, e esse spike é como se fosse a chave que o vírus vai utilizar para entrar nas células hospedeiras, né? Digamos que lá na célula hospedeira a gente vai ter proteínas receptoras que vão funcionar como a fechadura, e a espícula do vírus vai funcionar como a chave. Dando certo esse encaixe, um abraço, né? O vírus vai para dentro da célula, tá certo? Então, tem muita coisa que se tem estudado, e hoje eles, inclusive, pesquisam muito sobre essas espículas, porque, assim, se a gente entender o processo dessas espículas, as mutações que elas sofrem ao longo do tempo, né, a gente pode até prever, né, se poderemos, em algum momento, nos infectarmos com uma nova variedade de coronavírus, tá certo? Eu vim até com a blusa do Batman aqui, não sei se estão vendo, é para lembrar o seguinte, né, que hoje, ao que tudo indica, né, um dos principais reservatórios dos vírus da família aí, dos coronavírus, são os morcegos, certo, pessoal? Inclusive hoje, já se tem conhecimento, por exemplo, que existem tipos de coronavírus lá nos morcegos, que quando eles analisaram as espículas, eles já começaram a ver que essas espículas podem encontrar encaixe em seres humanos, porém esses vírus ainda estão lá, certo? Então a ciência precisa, né, ter esse cuidado, e o que tem ajudado muito, né, a turma aí da infectologia, da virologia, é compreender justamente, olhar aqui para essas espículas, tá certo? Então vamos para frente. E aí nunca esquecer, aliás, né, eu trouxe essa frase aí que eu encontrei até no livro, que é de um autor chamado Campbell, né, um livro de biologia, a biologia de Campbell, e que se costuma dizer o que é que os vírus são. Os vírus são seres vivos ou não são? Se isso cair na prova, o que é que eu faço? Né? Claro, quem vai fazer uma prova objetiva, né, como é o caso do Enem, né, entendam que ninguém vai colocar você numa sinuca de bico, certo? Porque até hoje, isso é um grande embate que nós temos aí na biologia, embora alguns biólogos, ou boa parte deles, defendam que os vírus não são seres vivos, né, porque não possuem estrutura celular, não possuem um metabolismo próprio, né, eles precisam entrar numa célula para que a célula trabalhe para produzir novos vírus. E aí eu achei essa frase aí muito interessante, né, que os vírus, o que é que nós podemos dizer? São seres aí, são, né, organismos aí, digamos assim, que vivem uma vida emprestada, né, porque afinal de contas, eles só passam de fato a ter vida quando eles entram, né, estão no interior de uma célula. E aí o metabolismo da célula vai ser sequestrado para trabalhar em função da produção de novos vírus. E aí vamos para frente. Por que nova também que esse vírus é chamado corona? Existe, pessoal, um grupo de vírus. Na verdade, o coronavírus ele faz parte de um grupo, e que esses vírus, justamente, ó, por conta das suas espículas, né, quando são vistos aí, digamos, pelo microscópio eletrônico, né, se pareceria com essas hastezinhas aqui, né, de uma coroa, e aí resolveram batizá-lo como coronavírus. No caso, né, existem vários tipos de coronavírus, tá certo? Alguns que a gente até já convive com eles, mas não nos causa, digamos, nenhum problema. Problema grande está causando esse e outros aí ao longo da história. Mas, enfim, o nome desse vírus atual, né, ele é chamado aí SARS-CoV-2, porque já tivemos um SARS-CoV, né, que causava a SARS, né, essa síndrome aguda respiratória severa. A pancada aí é feia, né, porque síndrome, né, já é um conjunto de sintomas. Aguda
não é algo que a gente vai esperar muito tempo para se manifestar. Digamos que é de uma hora para outra. Respiratória é uma partezinha muito delicada do nosso corpo, já que a gente não pode ficar nem um minuto sem respirar. E severa é porque o negócio aí é brabo mesmo, entendeu? E aí o COV, né? Corona, C-O-V, de vírus, de vírus, e o 2, né? O segundo, por hora, está batizado dessa forma, é o nome do vírus que causa a doença chamada COVID, né? A COVID-19. E aí, pessoal, o que é que nos preocupa aí no mundo dos coronavírus? Entendeu? Existem algumas coisinhas aqui, ó, que nos preocupa. É porque ele é um vírus que ele é encontrado em vários reservatórios, né? E o que é que seriam esses reservatórios? Outros seres vivos que até por um processo de coevolução já convivem com esses vírus aí ao longo da história da vida deles e que muitas vezes, ao que tudo indica, né, eles possuem imunidade, mas esses vírus estão lá dentro, vivendo no organismo. E aí, de acordo com os estudos que a gente tem, percebam que, ao que tudo se parece, o coronavírus ancestral, tudo começou, né, com um vírus que viria a originar os outros coronas. E aí perceba a figurinha aqui dos morcegos. Aí é claro, pelo amor de Deus, não vão sair, depois dessa aula, caçando e matando o morcego, não, porque assim como qualquer ser vivo, né, eles são de extrema importância para o equilíbrio, né, dos ecossistemas, para o equilíbrio do meio ambiente e da natureza. Nós precisamos dos morcegos, não é culpa dele, né, a gente está vivendo essa pandemia, não. Tá certo? Que fique bem claro isso, mas cientificamente, ao que tudo indica, né, o coronavírus ancestral, ele pode ter vindo, estou falando pode ter vindo de morcegos, e perceba que nós temos aqui, ó, basicamente, como hospedeiros, aves e mamíferos. Tá certo? É claro que os morcegos, até então, pelas pesquisas que se tem, né, em relação aos demais mamíferos, você analisa o organismo, né, de várias espécies e a gente encontra aí um depósito muito grande de vários tipos de coronavírus vivendo aí dentro dos morcegos. Tá certo? Então, assim, ele é um vírus que, perceba, não está muito distante, né, de onde nós estamos, convivemos com várias aves, convivemos com vários mamíferos, entendeu? E essas aves e esses mamíferos têm se tornado justamente aí os reservatórios naturais. E aí perceba onde aparece ali a SARS-CoV-2, né, é classificada aí como uma doença emergente causada por um vírus emergente. E aí, para a ciência, cuidado com esse conceito, tá? Isso pode ser que apareça numa questão de prova. Né? O que é que a gente entende por vírus emergente ou por doença emergente? O vírus emergente seria aquele que, ou de fato, ele é novo, né? Mas na verdade dificilmente um vírus vai ser novo, vai surgir de uma hora para outra. Mas pode ter acontecido que esse vírus sofreu alguma mutação e da forma em que ele se encontra é uma forma que os pesquisadores, né, os médicos cientistas ainda não tinham tomado conhecimento. É o caso do SARS-CoV-2, o da MERS também, o da SARS, entendeu? E assim como outros, que inclusive ainda estão em estudo. Né? O nosso coronavírus de agora, né, vamos ter que estudar muito para compreender aí sobre essa coisinha. Então, ele é classificado como um vírus emergente. A COVID, a gente pode dizer que seria também uma doença emergente, tá certo? Por conta de estarmos tendo conhecimento, né, muito recentemente, tá ok? E aí, o que é como é que esse vírus ele replica? Eu vou falar aqui do processo de replicação do vírus da COVID, porém, é um momento também para a gente aproveitar e revisar, né, como é que, em linhas gerais, os vírus se reproduzem. É claro que, primeiro, eles precisam de uma célula hospedeira, né, precisam entrar para que o metabolismo da célula, né, que trabalhe para a produção desses outros vírus. O vírus da COVID, como vocês estão vendo, ó, se aproxima da célula, as suas espículas, né, precisam se encaixar em receptores proteicos aí da membrana plasmática para ele poder adentrar a célula. Alguns dizem que, aí pessoal, eu vou falar isso daqui, mas dificilmente isso aqui vai cair numa prova. E vocês saberem ou deixar de saber que o RNA dele é positivo ou é negativo. Mas o dele é positivo. E por que o dele é positivo? Porque na hora que o RNA dele entra na célula, está aqui o RNA
viral, né, genômico, né, constitui o genoma do vírus, esse RNA ele já pode funcionar como um RNA mensageiro. É aquele que tem a mensagem para ser traduzida em proteínas. E, de fato, isso acontece. Na hora que ele insere o seu RNA na célula, né, ele já vai ser traduzido, certo, pelas enzimas da célula para produzir proteínas e enzimas do próprio vírus, né? Vai ter essa produção, que é justamente essas proteínazinhas aqui, ó, o que é que elas vão fazer? Elas vão atuar em duas frentes, aonde tem aqui a transcrição, né, e aonde tem aqui a replicação do RNA. Na transcrição, o que é que vai acontecer? Essas proteínas, essas enzimas que foram traduzidas, elas vão fazer o seguinte, elas vão produzir um RNA, ó, ou RNAs complementares ao RNA do vírus. E depois, esses RNAs complementares, que a gente está chamando aqui de negativos, servem de modelo para fabricar RNAs igual ao RNA do vírus, o RNA genômico. Aí, quando, né, esse RNA aqui, ele vai atuando como RNA mensageiro, vai comandar a produção, ó, das proteínas, e tanto vão fazer parte do envelope proteico aí, do envelope, né, lipoproteico dos novos vírus, como essas proteínas também vão entrar aqui, ó, na formação dos novos capsídeos virais. Mas é claro, o vírus precisa novamente, eu preciso produzir novos genomas virais, novos RNAs. E aí o que é que acontece? Né, nós vamos ter a replicação, né, essas enzimas do começo aqui, ó, permitem que a partir desse RNA genômico, o RNA que veio com o vírus, seja produzido um RNA complementar, que a gente chama de negativo, e ele serve de modelo para fabricar, de fato, novamente, um RNA tal e qual o RNA inicial. Que, nesse caso aqui, esse RNA vai compor o genoma aí dos novos vírus, né, e aí é montar o pacote e partir, né, infelizmente, aí para infectar outras células. Tá certo? Então, em linhas gerais, né, o processo de reprodução desse tipo de vírus, que é o vírus da COVID, né, ele é um vírus de RNA, como viram aqui, de fita simples. Ele é chamado positivo porque na hora que o RNA entrou na célula, ele já pode ser traduzido aí pelos ribossomos da célula, produzindo as proteínas e enzimas do vírus, certo? Que vão começar a trabalhar no processo aqui de transcrição, tradução das proteínas, e também da replicação do RNA, né, ou seja, fazer novas cópias do RNA que vai compor, né, o genoma dos novos vírus. Tá certo? Então, isso também não é uma novidade, acho que não seja uma novidade aí para vocês. E aí, vamos para frente. Que aqui alguns pontos, outros pontos que eu quero trazer, que é importante a gente ter conhecimento, que pode ser que a turma lá que vai elaborar as provas possa pensar nisso. O vírus, pessoal, o vírus da COVID, o SARS-CoV-2, é um vírus de RNA. E aí é o que nos preocupa. Por quê? Os vírus de RNA, eles costumam ter, ó, taxas de mutação muito maior do que os vírus de DNA. Tá certo? Essa é a primeira preocupação, né, praticamente para mim que eu tenho, eu acho que boa parte dos outros biólogos também seja, são essas altas taxas de mutação. E por que isso pode acontecer? Primeiro eu vou mostrar aqui como é que funciona o processo, relembrar com vocês o processo aí de replicação do DNA. Se lembrem que o vírus da COVID, ele tem como material genético o RNA, e é um RNA de fita simples, só tem uma fitinha. E aí, ó, quando acontece uma mutação com o DNA, a coisa é diferente. Tanto é que algumas viroses que já foram erradicadas, se a gente for ver, né, que foram erradicadas facilmente, elas são viroses, né, foram doenças causadas por vírus de DNA. E por que isso, digamos, torna a situação mais fácil para a gente combater e, no futuro, erradicar esses tipos de viroses, esses tipos de vírus? Perceba aí, se lembre que o DNA, né, ó, uma molécula formada aí por uma dupla fita, né, fita dupla, né, as suas duas cadeias, tá certo? E aí, lembrando aí, ó, a complementaridade das cadeias, se em uma cadeia eu começo com a adenina, na complementar vai ser a timina. Se depois eu passo para a timina, na outra vai ser a adenina. Entender que as duas fitas do DNA, elas não são idênticas, né? Elas são complementares.
Elas seriam idênticas se aqui eu tivesse adenina e aqui também eu tivesse adenina. Se aqui eu tivesse timina e aqui também eu tivesse timina. Mas perceba que não é isso que acontece. São, de fato, cadeias complementares e até são antiparalelas. Né? Alguns costumam usar esse termo. Mas, enfim, o que vem aqui ao caso? Olha como é que o DNA se duplica, ele se replica. O que é que vai acontecer? As duas fitas se separam, e aí cada uma das fitas, pessoal, está servindo de modelo para fabricar uma fita complementar. E a gente costuma até chamar de fitas filhas, ou DNA filhos. E eu estou até destacando eles aí, ó, circulando aquilo que é fita nova, que é a fita filha, que não é a fita parental original, estou destacando de branco. Então, nós temos aí uma molécula de DNA, agora nós temos duas, tá certo? Nós temos duas. E é nesse processo de replicação do DNA e é nesse processo de replicação do RNA que podem, por exemplo, acontecer as mutações. Vamos ver aqui o que é que está acontecendo. Ó, perceba que eu tenho uma molécula de DNA e tem algo errado ali. Ó. Tem uma guanina, um nucleotídeo que tem como base guanina, pareado com o nucleotídeo que tem base adenina. Então, aí temos um erro, certo? E, inclusive, aqui isso apareceu o quê? Na fita filha, justamente o que? Após o processo de replicação. Porém, né, com o DNA, existe um complexo de enzimas, né, que eu vou resumir aqui a história para vocês, que esse complexo de enzimas, ele é capaz de fazer o quê? É verificar, né, se nós temos aí um pareamento errado. Se tiver o pareamento errado, olha o que é que essas enzimas são capazes de fazer. Elas corrigem o erro. Mas elas conseguem corrigir o erro porque o DNA tem quantas fitas? Tem duas. E aí, por exemplo, se eu precisava trocar uma base aqui que estava errada, eu tenho a outra fita como referência. E eu sei que se a outra fita era adenina, aqui eu devo colocar uma timina. Né? Claro que eu estou falando isso, eu sei, né? Quem sabe são esses complexos proteicos e compreendendo isso de forma química, né? Se é que eu posso falar assim. Mas, enfim, no DNA, as chances, existe mutação no DNA? Existe, mas com o DNA a gente tem esses, digamos, equipamentos de reparo desses pareamentos aí equivocados. Agora, isso poderia ser uma mutação que acontece num vírus de DNA. Aí é outra história. Aí são vírus que a gente até vai poder identificar mutações, mas certamente a frequência dessas mutações vão ser bem menores do que com essa turma aqui. De cara, já estão vendo aí que é uma molécula, né, de RNA cheio de uracilas aí. E aí, vamos supor que essa molécula vai ser replicada. Né? Então, ela serve de modelo para ser fabricada uma molécula complementar. E nessa brincadeira aí da replicação é onde nós podemos, ó, observar alguns processos de mutação. Mas a fita foi replicada, certo? Ela vai embora, ela não fica coladinha com a outra fita, porque é um RNA de fita simples. E aí, o que é que vai acontecer aí? Né? Os complexos aí enzimáticos que podem atuar nessa verificação aí de algum pareamento equivocado é como se eles ficassem sem parâmetro, né? Se essa guanina aí estava errada, mas para eu tirar a guanina, eu vou colocar aqui quem? Tá certo? Então, grosso modo, quem possui RNA, no caso, vírus que possuem RNA, como o vírus da COVID, né, a frequência de mutações nele é sempre a maior. Tanto é que, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, nós vamos passar por esta vida e não vamos ter a oportunidade de conhecer sequer todos os vírus da gripe, tá certo? Para vocês terem a noção aí, né, da quantidade de variedades de cepas virais, por exemplo, da influenza que nós temos, né, e que certamente outras irão aparecer por conta dessas elevadas taxas de mutação que acontece quando o vírus é um vírus de RNA. E estamos falando, então, do próprio vírus da COVID, que é um vírus de RNA. E aí, meu povo, né, aqui eu coloquei essa imagenzinha aqui como talvez hoje o sonho de todo mundo, da humanidade, é a gente conseguir o mais breve possível uma vacina. E vamos. Mas por conta de ser um vírus de RNA, né, não vamos achar que nunca mais poderemos, talvez, conviver com uma situação dessa. Poderemos. Né? Inclusive, como eu falei, lá dentro dos morceguinhos, existem, e a turma está estudando, né, já para se precaver, a ciência poder prevenir a humanidade de outras possíveis pandemias, já entendendo, identificando que lá naqueles morceguinhos
né, que vivem isoladinhos, que carregam muitos tipos de vírus corona lá dentro deles, alguns um dia poderão, né, desenvolver espículas que serão compatíveis com a infecção de nossas células. Mas é claro que hoje, não estou querendo desmerecer aqui a produção da vacina. Precisamos, é claro, fabricar uma vacina, certo, para o corona, sim, para nos ajudar a combater aí essa grande pandemia. Porém, pessoal, é uma situação que vamos fabricar vacina hoje para esse tipo de corona, mas no futuro, né, esses vírus podem sofrer mutações e a vacina que hoje a gente utiliza certamente demandará ser uma nova vacina no futuro, tá certo? Mas isso faz parte aí da natureza. E aí outros problemas que o corona nos traz. Falamos de um que é a mutação, por ser um vírus de RNA, seja quem for, eles são altamente mutantes. Os vírus, pessoal, no caso do coronavírus, como eu falei no início, eles têm aí uma grande quantidade de hospedeiros e, infelizmente, o número desses hospedeiros estão aumentando. E qual é a preocupação? Quando você tem muitos hospedeiros, e aí eu estou usando um termo aqui mais técnico, pode acontecer um processo chamado de spillover, que seria traduzindo um transbordamento. E seria um transbordamento, digamos assim, um transbordamento genético, né, do gene, do RNA, por exemplo, de um corona, que hoje vive apenas dentro do morcego, e ele conseguiu um hospedeiro como um cachorro, e o cachorro, depois esse vírus vir para o ser humano. Então, esse processo de spillover acontece justamente nesse sentido, quando o vírus consegue sair de uma espécie e vai para uma outra, né? Sai de um hospedeiro e vai para outro, e ele consegue se adaptar e passar a viver nesses outros hospedeiros. E qual é o problema disso? O problema disso está aqui. Bora ver aqui, ó, o que aconteceu aí com o vírus da gripe suína, né? O H1N1, tá certo? Ao que tudo indica, pelo que os estudos comprovam, nós tínhamos esse vírus do H1N1, encontraram, pessoal, traços no genoma dele de aves, traços de genoma do porco e do ser humano. Como é que isso pode ter acontecido? Quando um vírus ele começa a circular facilmente entre vários hospedeiros, o que é que pode acontecer? Né? Vamos supor que cada um aí já tem seus vírus, né, do corona, e o vírus adquirindo essa capacidade, por exemplo, ele pode, olha aí, se juntar num hospedeiro só. E existe isso na natureza, né? Tem animais que podem estar carregando aí vários tipos de corona. Por exemplo, da gripe H1N1, as aves aquáticas, pato, marreco, né? Tem estudos que essas aves, elas podem carregar nelas a combinação genética de todos os possíveis vírus, certo, da gripe. A gente não vai entrar em detalhe agora, mas o objetivo é entender que quando o vírus começa a circular por muito hospedeiro, pode acontecer que em algum momento um determinado hospedeiro receba 2, 3 vírus e que nesse processo de replicação, né, viral, o genoma dessas, digamos, várias variedades de vírus se combine, produzindo aí, ó, uma variedade totalmente nova, certo? E essa variedade pode ser que, infelizmente, chegue ao ser humano, chegue até nós, e é uma coisa totalmente nova, nós não temos imunidade, né, e o potencial, portanto, de patogenicidade desse vírus vai ser muito grande. E, possivelmente, né, nós estamos passando hoje por uma coisa parecida, certo? Porque vocês viram ali que os coronavírus possuem, né, uma quantidade de hospedeiros muito grande. E uma outra questão, que aí parte também da gente, nem é culpa dos morcegos, nem é culpa do vírus em si, é como esses vírus hoje conseguem encontrar meios para se disseminar. Né? Hoje o mundo está globalizado, todo mundo pode viajar de um lugar para outro, e com relativa facilidade, de uma cidade para outra, né? Até na nossa região, a gente sabe que a gente tem municípios conectados com outros, que eu tenho top pick de hora em hora, onde antes isso nem acontecia. Né? E pessoas que têm mais condições viajam aí, né, ao longo da semana entre os vários continentes. Então, imagine você se infectar com um vírus que estaria guardadinho no local, isolado lá, mas eu fui para lá, eu cheguei até lá e eu me desloco facilmente aí por todo o mundo. Tanto é que eu trouxe essa imagem, né, que ela traz vários problemas, é claro. O desmatamento em si, que não é o pauta desse conteúdo aqui, né, que pode ter relação aí com a intensificação do efeito estufa
e o aquecimento global, mas eu queria tratar o seguinte, está aqui, ó, uma mata nativa, por exemplo, uma floresta amazônica como essa que nós temos, e o homem, né, atendendo aí os seus interesses diversos, ou para transformar isso aqui numa área de plantio ou de criação de gado, ou uma área onde eu vou construir casas e residências para as pessoas morarem, eu estou indo para onde possivelmente eu tenho formas de vírus, porque assim, nós temos inclusive hoje formas de coronas que nós nem conhecemos, mas existem. Devem estar em algum desses reservatórios. Mas por conta, né, dessas nossas práticas, a gente acaba entrando, né, num local, adentrando a natureza de uma tal maneira, né, que a gente aqui, como se diz, estamos procurando adquirir, trazer para a gente essas coisas, entendeu? Porque numa mata fechada, em alguns animais que vivem até então vivendo isolado, eles podem ter vírus, podem conviver normalmente com esses vírus, né? São hospedeiros naturais, coevolutivamente os dois evoluíram juntos, e um não causa problema para o outro, mas eu passando a ter contato com esses seres vivos, com esses animais, esses outros ambientes, eu posso, né? Vai que esse vírus ele tem a capacidade de infectar minhas células, eu vou ser infectado, vou sair de lá e vou disseminar isso muito facilmente pelo mundo. Né? Sem falar, é claro, do comportamento humano hoje, que também mudou muito. Né? A questão é da própria, por exemplo, o HIV vive isolado numa área, né? Mas por conta dessa facilidade de deslocamento que as pessoas possuem, da questão do uso de drogas, né, injetáveis, da promiscuidade sexual como um todo, a gente acaba contribuindo também para esse processo aí de disseminação. E aí, para fechar aqui, algo que também poderá aparecer no Enem, poderá, porque tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje, certo? É a gente entender o que é um surto, uma epidemia, uma pandemia e uma endemia. E aí, pessoal, isso vai depender, eu até coloquei aqui, do recorte. E o que é esse recorte? É se, por exemplo, eu vou analisar isso olhando um bairro de um município, olhando regiões de um município, olhando municípios de uma região, olhando regiões de um estado, ou estados do país, ou regiões do país, ou países de um continente, por aí vai. Então, o que eu trago para vocês é que vocês entendam essa lógica, porque, é claro, eu não tenho como prever, caso caia uma questão, como isso poderia aparecer. Então, perceba aqui, nós temos o mapa, até coloquei o mapa de Fortaleza, né, com os seus bairros, ó, e as suas regiões, diferenciadas aí em cores, e essas bolinhas, vamos supor que sejam vírus. Né, mas vamos tratar agora de um outro vírus que não seja o da Covid. E aí vamos supor que certas infecções, certas doenças, ó, já existem, né, em alguns bairros, já existem em uma região de um município, e de repente a gente começa a perceber isso. De repente, é o número de casos de pessoas que apresentam esse problema, ele aumenta. E é claro que isso chama logo a atenção, né, das autoridades de saúde sanitárias e já fica atento para o que está acontecendo. Quando isso acontece, a gente vai dizer que tem um surto. Agora, veja bem, o recorte que eu estou tomando aqui é uma cidade, e eu estou dizendo que uma região dela já possuía uma doença, né, um tipo de infecção, e de repente, essa infecção naquela região ela teve uma elevação significativa, repentina, no número de casos. Então, nós vamos dizer que isso é um surto. Mas isso é um surto em nível de quê? Dessa cidade, é um surto em nível do município, certo? E aí vamos para frente. Vamos supor que os casos começam, ó, como estão vendo aí, a chegar em outras regiões. E chegou. Aí, pessoal, quando, né, os casos de uma doença, de uma infecção, deixam uma região e já começam a ganhar outras regiões ou outros bairros, aqui eu trabalhei com recorte região, mas poderia ter acontecido que o surto fosse num bairro, né, e de repente, quando essa infecção começa a atingir outros bairros ou outras regiões, aí a gente vai dizer que isso é uma epidemia. Então, é como se o surto ele fosse uma evolução para, quando ele evolui caminhando para a epidemia. Desde que aquela elevação dos casos, que antes acontecia só numa região, agora está acontecendo em outras regiões. Então, eu posso dizer que isso seria uma epidemia, tá certo? E aí, vamos supor que, né, os casos dessa epidemia, até então era uma epidemia,
e a gente começa a perceber, né, que essas infecções, que esses casos, começam a ganhar as várias outras regiões, né, que constituem aí todo um município. E aí, né, nós vamos agora chamar isso de pandemia, certo? Alguém pode dizer, a pandemia é mundial. Mas dependendo da questão que for colocada para vocês, entendam essa lógica do recorte, tá certo? Para não caírem numa pegadinha. Porque, por exemplo, vamos supor que nós tivéssemos uma doença em Portugal. E, de repente, essa infecção viral em Portugal, ela aumenta repentinamente. Nós teríamos um surto em nível mundial, certo? Se essas infecções saíssem de Portugal e tivessem ganhado a Espanha, a Espanha, a Itália, poderíamos dizer que estaríamos entrando no processo de uma epidemia mundial. E aí, é claro, né, quando essa doença atingisse aí países em cada um dos continentes do planeta, a gente estaria tratando de uma pandemia. Então, cuidado com essa questão aí do recorte, porque, veja bem, eu ainda voltando para essa questão do recorte, eu estou mostrando aqui uma pandemia no município de Fortaleza, que para o Estado, eu poderia dizer que isso é um surto. E aí, quando essa infecção saísse de Fortaleza e começasse a ganhar alguns outros municípios, seria uma epidemia. Quando afetasse os 184 municípios do Estado, uma pandemia, mas em nível estadual. E aí o Estado, por sua vez, poderia ser um surto, né, em nível nacional e por aí vai. Então, eu acho que é importante nesse momento aí vocês ficarem atentos para essa questão do recorte, para poder compreender aí o processo. Tá bom? E por fim, o que é que eu queria mostrar aqui por fim? Passamos da pandemia. Opa, deixa eu voltar agora. Veja bem, que nós temos uma região, nessa região nós já temos aí alguns casos de alguma infecção, de alguma doença, e veja o que é que acontece. Diminui, depois volta, aparece um ou outro isolado em outras regiões, mas parece que a infecção está focada, né, digamos, está presa praticamente a uma região, tá certo? E aí, pessoal, o tempo passa, né, o tempo voa, as autoridades sanitárias de saúde acompanhando esse processo, o tempo passa e o tempo voa, e depois percebe-se que a situação permanece praticamente a mesma. Né? Percebam aí que nós temos uma concentração ainda dos casos, né, de uma certa infecção, de uma certa doença, que continua, digamos, muito ligadas a uma região. Aí nós vamos dizer que isso é uma endemia. A endemia, ter cuidado, ela não tem muito a ver com o aumento do número de casos, não, com o aumento de quantidades, não. Ela tem a ver, né, se aquela virose, que é o caso que nós estamos falando, se aquela doença, ela é pertinente, ela persiste numa determinada região. E aí tem vários fatores que vão contribuir para isso. Por exemplo, talvez nós possamos ter uma incidência muito grande de rotavírus em quem vive, por exemplo, naquelas palafitas, né, à beira d'água, sem condição, sem saneamento básico nenhum, sempre o rotavírus vai acontecer ali. Ora, é as condições, né? O pessoal lá não tem saneamento básico, ninguém garante que venham a ter saneamento básico. Então, enquanto aquelas condições, né, junto com a pobreza daquelas pessoas, estiverem ali interagindo, essa doença vai ficar, né, persistindo ali. E aí eu poderia dizer que aí eu tenho um caso de endemia, tá certo? Então, assim, acredito até que a gente já tenha aí extrapolado, né, o nosso tempo. Eu vou voltar aqui, tá certo? Para a página, me mostrar aí mais uma vez, tá certo? E falar aqui com a equipe que me acompanha, que está me dando apoio, que são os meus olhos, né? Como é que nós estamos, tá certo? Se já cumprimos aí o nosso tempo, mas enfim, pessoal, o Enem, caso traga, né? Isso daí eu não estou também colocando da forma que eu coloquei, né? Partindo só do que eu entendo, né? A turma aí de outros colegas professores da área que vivem acompanhando, né, as várias edições do Enem, né, e tentando compreendê-la de acordo com os contextos, né, que nós possamos passar e ter, entendem que possivelmente, né, a COVID, né, o SARS-CoV-2 vão aparecer no Enem, mas é claro, eles vão aparecer ainda contextualizados,
né, com o estudo que vocês já fizeram ou vão fazer sobre os vírus, né, no nível e dentro do formato que vocês costumam trabalhar e estudar aí nas escolas. Vamos ver aqui a mensagem. Então, pessoal, tá certo? Fica aí a dica, tá certo? De investirem aí quando forem fazer essa revisão sobre os vírus, fiquem atentos, né? E é claro, dicas para a vida, continue aí se cuidando, né? Continue, né, usando o conhecimento que vocês têm, em benefício, né, da sua própria preservação, que eu acho que a gente tem uma grande meta em 2020, é passar por ele sem, né, ter contato aí com esses vírusinhos aí danado. Tá beleza? Então, eu agradeço, né, a atenção de todos vocês, tá certo? E aí, qualquer coisa, se alguém precisar de mim, né, pode pesquisar até no YouTube aí, Professor Manuelzito, tá bom? Temos lá um canalzinho meio furreca, mas qualquer coisa, às vezes a gente ajuda os nossos alunos, pode ser que isso tenha alguma coisa que vocês até encontrem lá, e assim a gente pode trocar informações ou algo mais relacionados aí à biologia, tá bom? Então, boa sorte, né? Sigam aí nos estudos remotos e que a gente possa ter um final aí de 2020 de sucesso na vida, né, pessoal e vida acadêmica, tá ok? Forte abraço aí para todos vocês.